Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, mais exatamente temas IELTS Writing e como respondê-los. Então, hoje em particular, vamos estar lidando com um tema Task 2 IELTS Writing. Lembrando que o exame IELTS Writing é dividido em duas produções que você faz, uma de 20 minutos e outra de 40. E você pode começar por qualquer uma delas, sendo que a questão de 40 minutos, a produção Writing de 40 minutos a ser feita por você, é uma dissertação. Então, você tem que dissertar sobre um determinado tema, e esses temas são, muito frequentemente, temas que lidam com atualidades da vida moderna humana. Então, vejamos aqui este tema em particular, pois ele é o nosso foco hoje. Some people say that in our modern age, it is unnecessary to teach children about the skills of handwriting. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. Então, aqui, de fato, temos o tema aqui pedindo e afirmando a priori que é desnecessário, algumas pessoas sentem que é, nessa nossa era moderna, desnecessário ensinar crianças a como escreverem à mão. Até que ponto você concorda ou discorda com esta perspectiva? Dê razões para a sua resposta e inclua exemplos relevantes do seu próprio conhecimento e experiência. Você tem que escrever ao menos 250 palavras. A primeira questão, então, aqui que nós temos que compreender é que, quando nós estamos falando de um tema Task 2 IELTS Writing, independente se é academic ou general training, nós temos que fazer uma produção de 250 palavras no mínimo. Mas não temos que passar muito desses 250. É o mínimo, mas não é exatamente o mínimo, porque o fato é que nós definitivamente, se escrevermos muito, teremos o examinador não lendo uma boa parte da nossa produção. Se, por exemplo, você tem uma produção de 250 palavras, mas ela terá 500 palavras escritas por você, teremos um problema que uma boa parte da sua produção não será devidamente revisada pelo examinador e, por consequência, você desperdiçou pontos. E tempo, principalmente. Portanto, você fazendo uma produção que tenha 280 palavras já tem o suficiente. Você praticar ter 280 é o ideal. Se você praticar ter 250 cravado, você definitivamente pode correr o risco de, quando chegar na prova, fazer uma produção de menos de 250 palavras sem nem ao menos perceber. Por exemplo, 248, 245. E isso, independente do quão bem você tem escrito a sua prova, tem escrito a sua redação, definitivamente lhe fará perder muitos pontos. E se você tiver o excesso, muito acima de 250, ocorre aquela questão que eu havia já descrito. Portanto, o ideal é 280 palavras, ou seja, 30 palavras além do mínimo, não é? Agora, aqui eu já expliquei que você tem 40 minutos para fazer essa produção. Agora, para atingir essas 280 palavras, tendo em vista a necessidade de estarmos tendo esse controle do tamanho, mas ao mesmo tempo também não temos a possibilidade de ficar contando palavra por palavra, em especial se estamos fazendo o exame à mão, porque se você vem a fazer o exame no computador, você vai ter um counter, você vai ter um contador de palavras automático para você. E isso é uma vantagem muito grande. Fazer o exame writing num contexto de computador é muito, muito interessante. Agora, as desvantagens que eu sinto que o formato no computador tem quando o assunto é o listening e reading, me fazem chegar à conclusão que o custo-benefício maior é ainda fazer o exame à mão. Tudo bem? Agora, especificamente quando o assunto é o writing, nós definitivamente vemos que fazer pelo computador tem as suas vantagens. Mas você tem 40 minutos. Se você vem a fazer o exame à mão, por conta das vantagens que ele oferece com relação ao listening e ao reading, em termos de, em especial, identificação de informação rápida, você busca 35 linhas, considerando a mão, ou melhor, o tamanho da letra normal de alguém, quando se escreve à mão, você tem uma média de 35 linhas te dando algo em torno de 280 palavras. Não menos do que esse 250 e não muito mais. E este é o nosso objetivo aqui. 35 linhas, portanto, que podem ser subdivididas em vários parágrafos, ou somente todos escritos em somente um. Isso vai de acordo com a estratégia que você quer seguir. No nosso caso em particular, o que nós faremos aqui é fazermos 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a paráfrase do tema, mais a opinião direta. Você então vai reescrever o tema com suas próprias palavras e depois vai dar a sua opinião direta, sem justificativas.
simplesmente dar o seu posicionamento inicial. Depois, teremos no seu segundo parágrafo o seu primeiro argumento. Caso você já tenha assistido vídeos nossos falando sobre o IELTS Speaking, você irá perceber que nós sugerimos você seguir a fórmula OJE para o desenvolvimento da sua argumentação oral. Pois bem, aqui também é uma argumentação, só que é escrita. Já que a argumentação é igual independente de qual seja o meio, nós sugerimos você ter o OJE como referência também, ou seja, uma opinião, uma justificativa e uma exemplificação, que justifiquem o porquê que você acha, o que você acha e que foi dito por você no primeiro parágrafo. No terceiro parágrafo, nós teremos um segundo argumento dado, que também segue a mesma estrutura, opinião, justificativa e exemplificação, ou seja, nós aqui estamos dando dois argumentos para a nossa opinião direta dada no primeiro parágrafo. O primeiro argumento está no segundo parágrafo e o segundo argumento está no terceiro parágrafo. E por último, nós temos aqui o quarto parágrafo, que é a conclusão. E essa conclusão, mais exatamente, é a recapitulação dos argumentos apresentados no segundo e no terceiro parágrafos, em conjunto com uma posição final direta, ou seja, no fringir dos ovos, este é o nosso posicionamento final. Então agora vamos começar com o primeiro parágrafo. Nós aqui temos duas coisas a serem feitas, como dito, a paráfrase do tema mais a opinião. Fazemos uma paráfrase do tema para primeiro contextualizar o leitor do tema que nós iremos abranger na nossa dissertação. E nós não podemos, de fato, copiar palavras do tema. Isso seria plágio, uma forma barata para se ganhar palavras na contagem. Portanto, é sugerido que você reescreva com suas próprias palavras o tema para fazer essas duas coisas, evitar plágio e também contextualizar o leitor. E dentro deste primeiro parágrafo também, iremos dar a nossa opinião direta, ou seja, aqui é o momento no qual nós iremos expressar ao leitor qual é o nosso posicionamento desde o começo, porque o restante do nosso texto estará justificando o que foi inicialmente dito por nós no primeiro parágrafo. Então, vamos aqui pegar um exemplo de primeiro parágrafo sobre este tema, seguindo essa estrutura. Many people believe that handwriting skill is no longer important in this era of technology, and children do not require investing time to hone their handwriting, especially when they will most likely type instead of writing for the rest of their life. Unfortunately, this opinion is misguided. I strongly believe that handwriting skill is important, even in today's digital world, and in this essay I intend to show why. Então veja que aqui temos do many people believe até o rest of their life, a paráfrase do tema, contextualizando o leitor sobre o que nossa produção é sobre. Depois temos a nossa opinião direta, que começa no unfortunately e vai até o show why. Veja que não existe nenhuma justificativa, não existe nenhuma exemplificação que, de fato, mostre de forma mais ampla o porquê que achamos o que achamos. O que temos aqui é simplesmente uma opinião direta dada. E isto é por design. Isto é para não gastarmos todas as nossas balas, para termos o que falar no corpo do nosso texto. Então, vamos ao segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do corpo da nossa dissertação, que é o nosso primeiro argumento, que está diretamente conectado ao que foi afirmado por nós em nosso primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Good handwriting is important because when children learn to write clearly and concisely, they also learn how to express themselves properly. This leads to better academic and professional performance. For instance, I only was able to speak well in a debate once I learned how to write. Então, veja que temos a opinião. Good handwriting is important. Depois temos a nossa justificativa. Because when children learn to write clearly and concisely, they also learn how to express themselves properly. This leads to better academic and professional performance. Justificativa. E por último, temos a exemplificação, que ilustra o que foi a priori dito por nós em nosso argumento. For instance, I only was able to speak well in a debate once I learned how to write. Perfeito. Então, vamos agora aqui ao segundo argumento, que também tem que ser conectado com o que foi dito por nós no primeiro parágrafo. Furthermore, handwriting proficiency inspires confidence despite some people's belief that handwriting is not related to better academic performance. The more children practice a skill such as handwriting, the stronger the motor pathways become until the skill becomes automatic. For example,
If a person writes a list of a note and then loses it, he is more likely to remember what he wrote than if he just tries to memorize it. Então, veja que nós aqui temos a opinião dada, não é? Depois a justificativa e depois a exemplificação. A opinião vai do furthermore até o performance. A justificativa vai do the more children practice até o becomes automatic. E depois temos a exemplificação, que é o que foi dito a partir de for example, não é? Então, temos um segundo argumento conectado com o que é dito aqui no primeiro parágrafo. E, finalmente, agora que já fizemos o corpo do nosso texto, vamos à nossa conclusão, que é nada mais nada menos que, como já explicado, é recapitulação dos argumentos dados, mais a sua posição final direta. A recapitulação relembra a essência dos dois argumentos dados por você no segundo e no terceiro parágrafo. E a posição final direta indica ao leitor, no caso o examinador, que no fringir dos ovos, agora que você inclusive já mostrou sua opinião sobre o como um todo e inclusive teve a reflexão sendo feita, você tem este posicionamento. E detalhe que esta posição final direta tem que ser congruente com o corpo do texto e também tem que ser congruente com o que você afirmou na sua opinião pessoal direta no primeiro parágrafo. E ela é direta, pois, como no primeiro parágrafo, não temos justificativos e nem exemplificações. É simplesmente um posicionamento final, sem muita firula, bem direto ao ponto. Por isso que é direto. Então vejamos. In conclusion, computer and digital data have no way replaced the necessity of handwriting skills. They are even more prevailing in this era of technology where good handwriting is related to academic performance and success, on the one hand, and inspires confidence on the other hand. Então perceba que aqui nós realmente tivemos o recapitular superficial, mas não é necessário uma recapitulação aprofundada, pois os argumentos já foram dados, mas tivemos um recapitular superficial do corpo da nossa produção e, em conjunto com isso, a nossa posição final direta, onde que nós, de fato, indicamos o nosso posicionamento final ao frigir dos ovos. Então, é isso. Veja que é uma estruturação bem simples. Eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Writing e muito obrigado.